Olá, pessoal! Eu sou a professora Sueide Lourencio, do portal Conexão Escola. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede, da Prefeitura de Goiânia. Hoje falaremos sobre o gênero textual conto. Esse gênero foi escolhido para o sexto período da Educação de Jovens e Adultos, EJA. Vamos ver então um pouquinho sobre esse gênero textual? O que é um conto? O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. E a estrutura desse gênero textual? Ela é composta por 4 partes. Nós temos a apresentação do enredo, o desenvolvimento dos acontecimentos, o momento de tensão, é o clímax, e solução, desfecho. Temos também algumas características aqui do conto. Vamos ver? O conto apresenta as seguintes características: espaço delimitado, temos um tempo marcado, a presença de narrador, poucos personagens e o enredo. Esse espaço delimitado, pessoal, o que significa? O local em que se desenvolve a história, ele é delimitado, como uma determinada casa, rua, parque, praça. E sabe por que isso acontece? Pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Uma outra característica é o tempo marcado. O tempo do conto, ele é marcado. O que isso quer dizer? Que é possível saber em que momento a história acontece. Ainda sobre o tempo marcado, ele pode ser cronológico, que é quando as coisas acontecem numa sequência normal, né, de horas, dias, anos. E ele pode ser também psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador, ou até mesmo de um personagem. E por falar em narrador, olha aí, outra característica do conto. Ela é contada, o conto é sempre uma história contada por um narrador. E esse narrador, ele pode ser um narrador observador, que é aquele que conhece a história, mas ele não participa dela. Pode ser também o narrador personagem, que é aquele que, além de narrar a história, ele também é um de seus personagens. E também o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Por falar em personagem, olha, outra característica também do conto. Ele contém poucos personagens, porque, como é um texto breve, não é possível incluir muitos participantes nessa história. Os personagens podem ser principais ou secundários. E temos o enredo. Ele apresenta o conto, pessoal, sempre apresenta um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. E o enredo, ele pode ser linear, que é quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, uma apresentação, desenvolvimento, o momento de tensão, o clímax e a solução, o desfecho. Ele pode ser também não linear, que é quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, a história pode começar pela sua solução. E os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Há também, pessoal, vários tipos de contos. Nós temos alguns aqui, ó. Realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor,
infantis, psicológicos, de fadas e outros. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses? Dependendo da temática explorada, há vários diversos tipos de contos. Vamos ver alguns que se destacam? Nós temos aí contos realistas, que são os que narram situações realistas e não imaginárias. Temos também os contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos fantásticos, aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Olha esse aqui também, pessoal, o próximo. Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistérios, suspense e medo. E temos também contos de humor. São os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Olha o próximo. Contos infantis. Aqueles que narram histórias para crianças e têm a intenção de transmitir uma lição moral. Olha, temos os contos de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Ok? Vários tipos interessantes de contos. Aqui nós temos alguns exemplos de contos brasileiros. Nós temos A Cartomante, de Machado de Assis, o Gato Vaidoso, de Monteiro Lobato, Presépio, de Carlos Drummond de Andrade, Feliz Aniversário, de Clarice Lispector, A Caçada, de Lígia Fagundes Telles, e o Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan. Tá vendo, pessoal? Que interessante, vimos aí estruturas, características, tipos de contos, exemplos de alguns contos brasileiros. E agora nós vamos ver algumas dicas. Isso mesmo, vamos ver algumas dicas para escrever um conto. Vamos lá? Olha a primeira. Comece com uma ideia forte. Encontre uma ideia interessante ou um conceito intrigante para seu conto. Olha a próxima. Desenvolva personagens memoráveis. Crie personagens vívidos e cativantes que os leitores possam se relacionar ou se interessar. Estabeleça um conflito. Introduza um conflito inicial que motive a narrativa e mantenha os leitores engajados. Ok? Vamos mais algumas dicas? Olha, construa uma estrutura sólida. Planeje a estrutura do seu conto, incluindo uma introdução, desenvolvimento e conclusão satisfatória. Use também a linguagem com eficácia. Escolha palavras cuidadosamente para criar uma atmosfera, transmitir emoções e manter o ritmo. Mantenha também o foco. Evite desvios desnecessários da trama principal e concentre-se no desenvolvimento do enredo. Ok? Dicas interessantíssimas, né? Vamos ver mais algumas? Olha, crie reviravoltas ou surpresas. Adicione elementos inesperados para manter o interesse do leitor e tornar a história mais cativante. Conclua com impacto. Ofereça uma conclusão satisfatória que resolva o conflito principal ou deixe uma impressão duradoura nos leitores. Revise e edite. Revise seu conto várias vezes para garantir clareza, coesão e consistência na narrativa. Certinho? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Olha, experimente e divirta-se. Não tenha medo, gente. Não tenha medo de experimentar diferentes estilos, técnicas e gêneros. E aproveite o processo de escrita.